Olá, alunos! Nós estamos agora fazendo essa captura de algumas informações sobre metodologia da pesquisa científica, originalmente feita pela professora Kelly, juntamente com o professor Antônio. E eu vou comentar algumas coisas aqui para facilitar a elaboração do trabalho de vocês no AIS. Antes de passar especificamente para a parte mais prática, vale a pena a gente só comentar de maneira bem breve que há vários tipos de trabalhos e que eles seguem a mesma regra de formatação e de elaboração. Então, nós seguimos as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e essas normas elas servem para vários tipos de trabalho. Por exemplo, trabalho de graduação, como o caso agora, do AIS, monografias, normalmente são trabalhos de finalização de especializações, projetos de pesquisa científica, têm também o mesmo formato, o mesmo tipo de elaboração, dissertações de mestrado, um pouco mais elaborada, porém as regras são as mesmas, e as teses de doutorado, que são as mais elaboradas desse conjunto aqui, mas que também têm as mesmas regras e seguem as mesmas formas. No trabalho do AIS, a gente está aqui escrito ASS, que seria uma análise de situação em saúde, vai seguir mais ou menos a mesma divisão. Então, o trabalho de vocês devem ter uma capa, uma outra folha como a folha de rosto, que é chamada, uma outra folha para sumário, uma introdução e um referencial teórico. Normalmente apresenta uma justificativa, e isso aqui pode estar junto no final da introdução, para deixar ele mais enxuto. Depois a parte de objetivos, sendo normalmente um objetivo geral, ou mais de um, e objetivos específicos que aquele trabalho está se propondo a estudar ou apresentar. Depois a metodologia, que seria uma descrição detalhada de como é que foi feito o trabalho, a coleta de dados, o tempo utilizado, os softwares utilizados e toda a parte que fica por detrás nos bastidores do trabalho tem que ser descrito aqui na metodologia. Depois a parte de resultados, e aí são os dados propriamente ditos que vocês coletaram, que depois vão ser unidos para vocês poderem apresentar através de gráficos. Podem ser feitas discussões juntas com a apresentação dos resultados, ou pode ser dividido, pode ser uma discussão após a apresentação dos resultados. Depois uma conclusão, normalmente breve, sucinta, e se tiver necessidade, algumas considerações finais, depois seguidas das referências, que são as fontes que vocês utilizaram para basear normalmente a introdução, e a justificativa, assim como a metodologia, às vezes precisa de referências. Tá? E partes da discussão também podem ter links com as referências para ajudar nessa discussão. E no final, o apêndice, anexo, por exemplo, o mapa da região onde foi feita a pesquisa, ou algumas outras informações que você não coloca no corpo, mas como um anexo. Ok? Aqui a gente pode ver de forma esquemática que existem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, certo? Os elementos textuais digamos, o corpo, é onde está o maior volume de informação. Vai ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Os elementos pós-textuais vai dar referências até o final. E os elementos pré-textuais da capa até o sumário, antes da introdução. É lógico que a gente não vai fazer todos esses itens aqui, mas alguns principais, como a gente comentou, Capa, folha de rosto, sumário, introdução, no final da introdução ou em uma área especificamente separada, a justificativa. Depois nós vamos seguir com os objetivos geral e específicos, depois a apresentação dos resultados com a discussão, que pode ser junto ou também separado, aqui já tudo fazendo parte do desenvolvimento, certo? No final, uma conclusão sucinta. E depois, em sequência, os elementos pós-textuais. No nosso caso, nós vamos usar referência, apêndices ou anexos. Então, tem uma série de itens aqui que vocês estão vendo que nós não vamos cumprir, certo? Que não há necessidade para esse exercício. Mas veja que o trabalho científico ele teria que ter alguns elementos obrigatórios. E aqui está de cinza, elemento obrigatório. Então, você vê capa, folha de rosto, o resumo, abstract. Nós não vamos necessariamente fazer aqui.
o sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, que são os elementos textuais, e as referências. Quer dizer, tem algumas partes que não são obrigatórias, nós vamos usar. Por exemplo, apêndice e anexos que nós vamos usar. Já aproveitando aqui esse esquema, aqui nesse quadrinho aqui está mostrando as folhas são contadas a partir da folha de rosto. Então, o número de página, né, começa da folha de rosto em diante. E, logicamente, segue sequencialmente, mas só é impresso o número a partir da introdução. Então, a introdução é que começa com a página número X, que seja lá qual for, né, e começa daqui da introdução e vai até o final. Tá certo? Então, até o sumário não precisa estar impresso o número da página no papel. E aqui tem um resumo da formatação básica. A folha que vocês vão utilizar é uma folha do tamanho A4, está aqui o formato A4, tem 21 centímetros de largura e com 29,7 centímetros de altura, certo? As margens são 3 centímetros na esquerda, 3 centímetros superior, 2 centímetros inferior e 2 centímetros à direita, certo? O tamanho da letra, da fonte, né, o caractere, é 12, né? As margens já falamos, e entre as linhas você deixa um espaço de 1,5, tá certo? Ou 1,5.